Olá pessoal, prontos para nosso terceiro vídeo da aula 2. Hoje a gente vai falar sobre dilatação térmica superficial, seguindo o nosso cronograma de revisão dos assuntos anteriores, tá? Nós já vimos as escalas termométricas, a dilatação térmica linear e hoje a gente vai falar sobre dilatação térmica superficial. Voltando à nossa contextualização, dilatação térmica superficial, nós estaremos analisando em duas dimensões, tá? Uma dilatação para esta dimensão e para esta outra dimensão, diferentemente daquilo que a gente viu em dilatação térmica linear, tá? E como aplicação nós temos diversas aplicações. Uma delas é, por exemplo, a dilatação térmica linear, superficial, de um assentamento cerâmico, né? Uma placa cerâmica assentada em determinada superfície, no piso aqui, por exemplo, e onde ela tem que ter um espaçamento entre as placas para justamente evitar que, ao sofrerem a dilatação, essas placas sofram uma compressão muito forte entre uma e outra e com isso as placas se soltem da superfície por conta dessa compressão entre elas, tá? Então essa junta de assentamento é justamente para evitar essas questões de dilatação térmica superficial. Superficial, lembrando aqui que a gente tem duas dimensões mais relevantes do que a terceira dimensão, que seria, no caso aqui da placa, a espessura dela. Tá? Um outro exemplo aqui, já no piso, você tem duas superfícies maiores, que são essa superfície aqui que eu estou grifando aqui, e essa outra. Como são superfícies muito grandes, então a área inicial muito grande, a dilatação também vai ser muito grande. Então eu preciso fazer uma separação entre elas para que esse efeito de dilatação resultante não gere uma compressão nessa união e com isso faça com que ocorram rachaduras e deslocamento entre as placas e a fissura e a projeção, inclusive, dessas placas cerâmicas para fora da superfície em que ela estava fixada, em que ela estava juntada, ok? E para quem não leva em consideração esses efeitos, está aqui um exemplo: duas placas de concreto unidas sem o assentamento, sem o ajuntamento aqui, ó. Elas estavam simplesmente conectadas uma da outra, sem essa separação devida. E aí, com um dia muito quente, uma dilatação considerável, as duas cresceram ao mesmo tempo e aí houve essa ruptura, né? Essa projeção para fora da superfície dessas duas placas devido ao crescimento delas, tá? Então, para quem não leva em consideração os efeitos de dilatação, para efeito de engenharia, está aí um grande defeito provocado por essa falha de analisar o efeito de dilatação térmica superficial nos projetos, tá bom? E o que é essa dilatação térmica superficial? Vamos dizer que a gente tem uma área inicial, e aí, gente, vamos levar em consideração que alguns livros chamam isso aqui de S, tá? S de superfície, ou S de surface, né? Superfície em inglês. Alguns colocam o zero aqui como inicial. Enfim, cada livro vai ter uma nomenclatura. Vamos dizer que eu tenho uma área, que seja essa área aqui inicial, e com isso eu promovo o aquecimento, né? Uma chama aqui, e aí ele parte da temperatura inicial para uma temperatura final que seja maior do que a inicial. Por exemplo, aqui 20 graus Celsius e aqui 30 graus Celsius. Então 30 maior do que 20, temperatura final maior do que a temperatura inicial. E aí essa área inicial ela vai sofrer um aumento, uma dilatação térmica superficial, que a gente vai chamar de ΔA, semelhante ao que a gente viu em dilatação térmica linear.
só que agora em duas dimensões e levando em consideração aqui que não há fixação em nenhuma dessas bordas, a dilatação aqui ela vai ser livre, ela vai expandir livremente para as dimensões x positivo, x negativo, y positivo e y negativo, tá? Então, a dilatação, esse ΔA, é justamente essa área que cresceu aqui. Essa área de crescimento em relação à área inicial. E como é que a gente calcula o nosso ΔA? Também uma equação empírica. A gente obtém isso em experimento laboratorial. No laboratório a gente faz experimento e verifica que esse crescimento é diretamente proporcional à área inicial. Que área inicial é essa? Essa área daqui. Então, se eu tenho uma placa cerâmica pequena, eu vou ter uma dilatação pequena. Se eu tenho uma placa de concreto enorme, eu terei uma dilatação térmica enorme, porque minha área inicial é enorme. Tá? Eu tenho um coeficiente de dilatação que não mais vai ser o nosso alfa, vai ser um beta. Por quê? Porque beta vai ser o coeficiente de dilatação térmica superficial, tá? E é possível mostrar que beta corresponde a 2 vezes alfa, numa ligeira aproximação, numa aproximação matemática, na verdade, considerando que aqui eu tenho duas dimensões, x e y, e é possível mostrar que esse beta corresponde a 2 vezes o coeficiente de dilatação térmica linear. Eu não vou perder tanto tempo aqui na nossa aula, até porque ela vai ser curta, mas é possível mostrar isso daqui, tá? Então esse beta, isso aqui é um produto, tá? Área inicial vezes beta, que é o coeficiente de dilatação térmica superficial, vezes a variação de temperatura, tá? Esse ΔT, mais uma vez, vai ser a temperatura final menos a temperatura inicial, tá? Então, qual foi a diferença desse regime de dilatação superficial para o linear? A diferença é essa daqui, o beta, em termos de equação. Em termos de geometria, tem uma superfície e uma superfície. Aqui a gente vai encontrar centímetro quadrado, milímetro quadrado, metro quadrado, e o nosso ΔA, que é a dilatação superficial, vai carregar a unidade de medida da área inicial. Lembrando que esse beta, ele geralmente vai ser dado em graus Celsius recíprocos, né, graus Celsius a menos 1, ou Kelvin recíproco, Kelvin a menos 1, enfim, Fahrenheit recíproco, enfim. Que quando multiplicado por temperatura, que seja correspondente, né, graus Celsius, Kelvin, essas unidades aqui vão se cancelar. E aí fica só a unidade de área inicial. Se for aqui em centímetro quadrado, o ΔA vai ser também em centímetro quadrado, tá bom? Uma aplicação disso, a gente pode notar aqui nessa questão. Um quadrado de lado, 2 metros, então vamos desenhar um quadrado. Né? Um quadrado de lado, 2 metros. Se o quadrado tem lado 2 metros, eu já posso colocar aqui nos meus dados a área inicial como sendo 2 vezes 2, que é igual a 4 metros quadrados. Porque a área de um quadrado é o lado vezes o outro, tá? Então, um quadrado já lembra a equação da área do quadrado. De lado 2 metros, está aqui, 4 metros quadrados, de um material cujo coeficiente de dilatação térmica superficial, então esse aqui é o nosso beta, 1,6 vezes 10 a menos 4, graus Celsius recíprocos, tá? Vezes 10 a menos 4.
Então nós temos a área inicial, que foi dado de uma forma indireta aqui. Nós temos o beta, que foi dado de uma forma direta. Determina a variação da área deste quadrado quando aquecido em 80 graus Celsius. Variação de área é o ΔA. Ele poderia chamar aqui, por exemplo, determine a dilatação térmica superficial. Variação de área. Tá? Uma forma diferente de pedir aqui. Determina a variação de área. Então ele não sabe isso aqui, ele quer saber. Tá? E quando aquecido em 80 graus. Aquecido em 80 graus quer dizer que ele já dá diretamente a variação de temperatura de 80 graus. Aquecido em 80 quer dizer de 0 a 80, de 20 a 100. Então, aquecido em 80 graus. Tá? Então, dado essas informações, os dados organizados, a figura projetada para encontrar a equação, agora a gente vai para a solução. Tá? Qual é a solução? Nós temos a equação ΔA é igual à área inicial vezes beta vezes ΔT. ΔA é o que se pede. A área inicial é 4 metros quadrados, então ΔA já vai ser em metros quadrados, vezes 1,6 vezes 10 a menos 4, vezes a variação de temperatura, que é 80 graus. Fazendo o produto entre 4, 1,6 e 80, nós encontramos o valor de 512. Tá? 512 vezes 10 a menos 4. E aí vai ser essa resposta em vez de 10 a menos 4. Não vai ficar tão legal assim. A gente precisa organizar essa minha resposta final. Então vamos eliminar essa potência de 10 aqui. Como? Se o expoente está negativo, a gente vai encontrar a vírgula, onde está o 512, e com isso a gente vai caminhar ou para a direita ou para a esquerda. Vamos ver aqui. Vamos localizar a vírgula. A vírgula está aqui, 512. Vírgula 0, tá? 512,0 é a mesma coisa que 512 com uma casa decimal a mais. Então, para desfazer esse 10 a menos 4, a gente vai andar para a esquerda. 1, 2, 3, 4. Então a vírgula vai parar aqui. Aí eu preencho isso aqui com 0 e preencho isso aqui com 0. Tá? Fazendo isso, que era 10 a menos 4, vai deixar de existir, porque vai ficar 10 elevado a 0, 10 elevado a 0 é 1, e com isso eu tenho o meu ΔA 0,0512 metros quadrados. Tá? Essa é a minha resposta. Essa é a minha variação de área, que por ser positiva quer dizer que minha área cresceu. Então minha dilatação térmica mostra que minha área, ao aumentar a temperatura, minha área aumenta esse tamanho, né? Tá? Aumenta essa área, na verdade, desculpa. Aumenta essa área. E para vocês eu deixo essa questão, tá? Uma chapa de alumínio, tem um furo central de 100 centímetros de raio, numa temperatura inicial de 12. Sabendo que o coeficiente de dilatação do alumínio é esse, calcule a nova área do furo quando a temperatura subir para essa. Né? Então, só uma dica, o meu ΔA vai ser a área inicial vezes beta vezes ΔT. Ele quer, nesse caso, olha aqui, a nova área. Ele não quer a variação da área, ele quer a nova área. Então a gente precisa fazer o seguinte: ΔA corresponde à área final menos a área inicial. Tá? Então eu posso dizer que aqui
pega esse negativo, passa para o outro lado da igualdade. Eu vou ter que a minha área vai ser o ΔA. Aqui está negativo, passa para o outro lado, vai ficar positivo. Então a minha área final vai ser o que eu tinha antes. Vai ser o que eu tinha antes, mais o que cresceu. Ah, pessoal, isso é óbvio. Tá bom, óbvio. Então, minha área final vai ser o que eu tinha antes, mais o que cresceu. Se esse crescimento der um valor negativo, ao somar aqui eu vou ter um decréscimo. Vê que paradoxo, mas é verdade. Se eu tiver uma diminuição na temperatura, tem uma diminuição da área, e o que eu tinha de área inicial, eu vou ter ela reduzida. Então, minha área final vai ser menor do que a inicial. Não é esse caso, porque esse caso houve um aumento de temperatura, então esse ΔA vai aumentar e no final eu tenho a área inicial aumentada disso daqui, tá? Então, para calcular minha área final, eu vou ter o ΔA vai ser minha área inicial vezes beta vezes ΔT mais a minha área inicial. Então a dica que eu dou para vocês é essa daqui, tá? Área inicial vezes beta vezes ΔT, tá? Se você quiser colocar a área inicial em evidência, né? Ou posso ter a equação assim também, a área inicial em evidência, aqui vai ficar 1, que é esse termo aqui, mais beta vezes ΔT, tá? Então vai ficar 1 mais, deixa eu apagar aqui, fica melhor, 1 mais beta vezes ΔT. Essa aqui é a fórmula mais simplificada dessa daqui, tá? Que a gente obtém da equação empírica da dilatação térmica superficial. Bom, um abraço e até a nossa próxima aula.